Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E visando atender sempre os pedidos dos nossos internautas, estamos trazendo aqui um comparativo de modelos de entrada do mercado brasileiro. Afinal de contas, não é todo mundo que tem o dinheiro para comprar aqueles super carrões que a gente traz aqui no canal. E o objetivo aqui é verdadeiramente mostrar para vocês como são esses carros mais acessíveis. A gente sabe que este é o segmento mais concorrido do mercado brasileiro, que seriam aí os hatchbacks compactos. A gente também sabe que existem vários concorrentes aqui nessa categoria, mas, mais uma vez, estamos gravando esse comparativo em plena fase vermelha no estado de São Paulo. E isso dificultou bastante a gente conseguir os modelos que a gente queria. Os que a gente acabou conseguindo foram exatamente esses três. E nesse vídeo, nós vamos mostrar quais as vantagens de cada um. Lembrando que nós temos aqui modelos de entrada, todos equipados com motor 1.0, 3 cilindros aspirados. E quais são os modelos e versões que a gente trouxe aqui para vocês? Começando com esse, que é o Fiat Argo 1.0 Flex, verdadeiramente a versão de entrada do Fiat Argo. O outro que a gente tem aqui é o HB20, na versão Sense. Porém, pessoal, a Sense tem a Sense e a Sense Pack. Este carro que nós temos aqui é o Sense Pack, que acrescenta aí mais alguns equipamentos que nós vamos explicar durante o vídeo. E o terceiro concorrente é aqui o Renault Sandero. Só que vocês já estão vendo aqui que esse Sandero está um pouco diferente dos outros dois, pelo fato dele ter faróis auxiliares ali na frente. A versão que nós temos aqui, pessoal, é a GT Line. Não é necessariamente a versão de entrada. A versão que deveria estar aqui é a versão Zen. Aí vocês devem estar pensando, mas espera aí, não existe o Sandero da versão Life? Existia em 2020. Agora em 2021 a Renault descontinuou a versão Life. Então a versão vigente de entrada passa a ser a Zen. Então o carro que tinha que estar aqui era o Sandero Zen. Mas, novamente, por problemas da pandemia, a gente não conseguiu as versões exatamente corretas. De toda forma, pessoal, a mecânica do Sandero GT Line e a do Zen são exatamente iguais as duas mecânicas. Então é a mesma motorização, mesmo tudo. O que muda aqui são alguns pacotes de equipamentos que esse carro tem, que a versão Zen não tem, mas a gente vai pontuar bem isso no vídeo para vocês saberem o que é o Zen e o que é o GT Line. De toda forma, para todos os efeitos aqui no comparativo, nós vamos considerar como se esse carro aqui fosse a versão Zen. Bom, então pessoal, vamos começar explicando quais são as versões que a gente tem aqui e os opcionais. Afinal de contas, muita gente perguntou isso pra gente no vídeo de agenda. Então, o Fiat Argo 1.0 Flex, ele já traz algumas coisas de série, como por exemplo, a direção com assistência elétrica. O ar-condicionado também é série nesse carro. Ele tem os dois vidros elétricos dianteiros. Ele também tem, pessoal, ajuste de altura do volante. Não é profundidade, é somente altura. Agora tem um detalhe, esse carro não vem com rádio. E o opcional que ele tem aqui é o Kit Plus da Fiat. Nesse Kit Plus, ele já vem com alto-falantes, a antena externa, aquela ali no teto, e mais o limpador e o desembaçador traseiro. O rádio, pessoal, é um acessório que você pode comprar na concessionária. Evidentemente que aqui é um resumo da versão. Vocês vão ver todos os detalhes aqui dos equipamentos desse carro ao longo do vídeo. Pessoal, esse daqui é o HB20 Sense. E o que ele já traz de série? Pois bem, direção com assistência elétrica, esse carro já traz de série, ar-condicionado também, vidros elétricos dianteiros, banco do motorista com regulagem de altura. Porém, o volante não tem nem ajuste de altura ou profundidade. Agora um detalhe interessante, pessoal. Este carro, como eu expliquei para vocês, é o HB20 Sense Pack. E o que seria esse pack? O pack é a inclusão de 2 airbags laterais, então ele já vem com 2 airbags frontais que são obrigatórios, e além disso ele ganha o programa de estabilidade eletrônico, também com assistente de partida em rampa. Ou seja, esse carro aqui ele tem esse pacote que é basicamente um pacote de segurança, mas cabe destacar, o rádio aqui é de série e ele também tem os comandos do rádio no volante. Bom pessoal,
Esse Sandero que vocês estão vendo aqui no vídeo é a versão GT Line, tá? A versão que deveria estar aqui é a versão Zen. Então, como eu disse, nós vamos pontuar precisamente o que é série na versão Zen e o que acrescenta na versão GT Line. Começando pela versão Zen, a gente já pode destacar que é um carro que traz de série luz de rodagem diurna em LED, um elemento importante de segurança. E o que mais que a gente tem na versão Zen? Como, por exemplo, direção com assistência. No caso, é eletrohidráulica, não é elétrica como nos outros dois carros, e a gente vai explicar isso ao longo do vídeo. O carro também conta com ar-condicionado de série e vidros elétricos dianteiros. O que mais que a gente tem na versão Zen? Como, por exemplo, central multimídia. Isso é série, inclusive com integração Android Auto e Apple CarPlay, e os comandos de som da central num comando satélite que fica atrás do volante. E tem mais coisas que é série na versão Zen, como por exemplo, ajuste de altura do volante e até mesmo ajuste de altura do banco do motorista. Todos esses equipamentos que eu acabei de falar são série na versão Zen. E aí o que muda aqui para essa versão GT Line? Vocês vão observar que são basicamente itens estéticos, mas vamos lá. Começando pelos vidros elétricos traseiros, que a versão GT Line incorpora. Também o aerofólio traseiro. Outra coisa, os faróis auxiliares aqui na frente de neblina, máscara negra das lanternas, rodas em liga leve, saída do ar com um detalhezinho azul, o volante revestido em couro e os bancos com um acabamento exclusivo aqui da versão GT Line, que tem ali um tecido diferente. Então, basicamente são itens estéticos. O que realmente interessa, que é aquela parte funcional e mecânica, a gente pode dizer que o GT Line é exatamente igual à versão Zen. Ah, pessoal, e para não ficar confuso, olha só, tanto o Sandero Zen quanto o HB20 Sense trazem desembaçador e limpador do vidro traseiro de série. Por quê? Esse equipamento é um opcional lá no Argo 1.0. Hora da gente falar aqui da motorização de cada carro, pessoal. E hoje eu vou começar aqui com o Fiat Argo. Bom, vocês já estão vendo aqui que o capô não tem manta acústica e usa a varetinha para manter ele aqui aberto. Falando especificamente do motor Firefly, pessoal, esse é um motor relativamente moderno. E por que eu digo isso? A linha Fiat que tem esses motores Firefly, olha só que coisa interessante. Quando ele é 1.0, ele é 3 cilindros. E quando ele é 1.3, ele é 4 cilindros. Ou seja, o 0,3 a mais é justamente o cilindro a mais. Portanto, a engenharia tanto do 1.0 quanto do 1.3 são exatamente iguais. O que muda é justamente 3 ou 4 cilindros. E a gente sabe que esses motores são bem modernos. Tanto é assim que a Fiat vai trazer agora as versões turbinadas desses motores aqui. E esses motores, pessoal, vão equipar carros da Fiat, da Jeep e possivelmente da Citroën e da Peugeot, já que agora essas marcas compõem aí a Stellantis. Bom, vamos voltar então aqui para o 1.0 aspirado. Qual é a característica dele? 3 cilindros, aqui pessoal, ele tem 6 válvulas, ou seja, 2 válvulas por cilindro. Eu estou destacando isso porque todos os concorrentes aqui nesse vídeo são motores com 4 válvulas por cilindro. Aqui nós também temos um motor aspirado com um sistema de injeção indireto. Agora tem coisas legais aqui no motor, como por exemplo, o comando dele, apesar de ser um único comando, ele tem variação na válvula de admissão e exaustão. E isso é uma característica interessante aqui. Outra coisa legal aqui desse motor, a varetinha de óleo fica na tampa que você abre para colocar o óleo, também é uma solução inteligente. O motor também conta aí com a direção com assistência elétrica e ele não tem aquele tanquinho de gasolina de partida. Assim, pessoal, a potência dele varia de 72 cavalos na gasolina a 77 cavalos no etanol. E o torque máximo vai de 10,4 kgfm na gasolina a 10,9 kgfm no etanol. Lembrando, pessoal, este motor está associado a uma transmissão manual de 5 marchas. Passando aqui para o HB20, pessoal, como vocês estão vendo, também não tem a manta acústica e também usa a varetinha para sustentar o capô. Pessoal, aqui nós temos um motor 1.0 que a Hyundai chama aí de família Kappa. É exatamente o mesmo motor de quando o HB20 chegou aí ao mercado, aí na sua primeira geração, né, com o motor 1.0 3 cilindros. Ainda assim, esse motor tem algumas características que a gente pode destacar. Para começar, ele é um 12 válvulas, ou seja,
4 válvulas por cilindro. Também é um motor 1.0 aspirado com sistema de injeção indireto. Detalhe, pessoal, aqui é duplo comando no cabeçote e o comando de admissão é somente o de admissão que tem variação. E como acontece também no Firefly, aqui o comando é acionado por corrente, não é correia. Pessoal, esse motor conta também aí com a direção com assistência elétrica, que não rouba potência do motor. Aliás, aqui eu já vou fazer um parênteses importante, porque o pessoal fala assim, mas direção elétrica rouba potência. Vou explicar, pessoal. Se você comparar uma direção com assistência elétrica com uma direção hidráulica, ela rouba muito menos potência, porque basicamente ela depende da bateria para funcionar. Evidentemente que o alternador rouba potência para carregar a bateria, mas se você comparar a diferença de uma direção hidráulica, que está pendurada diretamente no motor, com uma elétrica, é por isso que a gente diz que praticamente não rouba potência. De toda forma, pessoal, continuando aqui a questão do motor, esse aqui ele não tem aquele tanquinho de gasolina de partida, tá? E esse motor está associado a uma transmissão manual de 5 marchas. A potência aqui, pessoal, varia de 75 cavalos na gasolina a 80 cavalos no etanol e o torque máximo é de 9,4 kgfm na gasolina, indo até 10,2 kgfm no etanol. Quando a gente chega aqui no Renault Sandero, a gente já vê algumas coisas diferentes. Eu já vou destacar aqui, olha só, a manta acústica e a mola a gás para sustentar a abertura do capô. Outra coisa, pessoal, aqui o motor é o 1.0 SE. Esse SE em inglês significa Smart Control Efficiency. Se a gente fizer uma tradução aí, seria um controle inteligente da eficiência. Um motor voltado aí para a economia de combustível. Também é um motor 3 cilindros, no caso aqui 12 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro. Estamos falando de um motor aspirado com um sistema de injeção indireto. Aqui também nós temos duplo comando, só que olha só, ele tem variação tanto na admissão quanto na exaustão. E outro detalhe, também aqui, como acontece nos outros dois carros, o comando é acionado por corrente. Agora começam as diferenças. A direção aqui ela não é elétrica, ela é eletrohidráulica. Então como é que funciona isso? Existe um sistema hidráulico para atuar sobre as rodas para dar assistência. Porém a bomba que, digamos assim, bombeia aí o sistema hidráulico, ela é elétrica. Então você não tem a bomba pendurada mecanicamente no motor. O objetivo, obviamente, é o mesmo da direção elétrica, né? Não roubar potência. Porém, esse sistema hidráulico, ele não consegue ter uma atuação, digamos assim, tão forte quanto o sistema elétrico. Então a direção aqui acaba sendo um pouquinho mais pesada. Outro detalhe, que aí no caso é uma desvantagem para o Sandero. Ele continua tendo o tanquinho de gasolina de partida. Então, quando você está com 100% etanol, com a temperatura baixa, você precisa aqui da gasolina de partida para garantir aí a partida segura. A potência aqui varia de 79 cavalos na gasolina a 82 no etanol. Dos 3 carros, esse daqui é o mais potente com 82 cavalos. Mas ele não é o que tem o torque maior, porque o torque aqui vai de 10,2 kgfm na gasolina a 10,5 kgfm no etanol. O que tem o maior torque acaba sendo o Fiat Argo. Bom, pessoal, considerando os dados de motor, que conclusão que a gente pode tirar? Que o carro que vai ter o melhor desempenho em alta talvez seja o Sandero, porque ele é o mais potente, e o que vai ter a melhor aceleração seja o Fiat Argo, porque tem o maior torque, certo? Errado, pessoal, porque esses números de motor, potência e torque, eles não trabalham sozinhos no carro. Tem uma série de outras coisas, como por exemplo a transmissão, e outro detalhe muito importante é a relação peso-potência e a relação peso-torque. Então vamos falar de peso-potência, que é quantos quilos cada cavalo transporta. Se a gente pegar aqui no Fiat Argo, é 14 quilos para cada cavalo. Se a gente pegar aqui no HB20, é 12,4 quilos para cada cavalo. Se a gente pegar no Sandero, é 12,6 quilos para cada cavalo. Então, na relação peso-potência, qual carro que vai ser melhor? O Hyundai HB20. E a peso-torque é a mesma coisa, só que aí no caso é quilos para cada quilograma-força-metro. Então, como é que fica essa relação? Aqui no Fiat Argo é 98,8 quilos para cada quilograma-força-metro. No Hyundai HB20 são 97 quilos para cada quilograma-força-metro. E no Renault Sandero é 98,6 quilos para cada quilograma-força-metro. Então, se a gente olhar para esse número de
peso, potência e peso, torque, o carro que leva vantagem é o HB20. Então, na teoria, ele deve ser o melhor carro na aceleração e também na retomada de velocidade. Agora, pessoal, de novo, isso não são números absolutos, porque tudo depende também da relação de transmissão e de outros fatores que estão envolvidos quando você faz as medições dos veículos. Existem duas coisas aqui que esses três modelos são bem parecidos: suspensões e freios. Vamos começar com as suspensões. Todos os modelos têm suspensões independentes na frente do tipo McPherson e eixo de torção na traseira semi-independente. Sistema de freio também bastante parecido. Discos dianteiros com tambores traseiros, lembrando que todos os carros têm aí o ABS obrigatório. A única diferença acaba sendo o HB20, que por ser o sem spec, ele traz o programa de estabilidade eletrônico não oferecido nos outros dois. E os porta-malas aqui, pessoal, também é outro ponto muito importante para os carros dessa categoria. Mas primeiro vamos falar de como eles abrem. Por quê? Desses três carros, somente dois permitem que você destranque o porta-malas pela chave de telecomando. No caso seria o Fiat Argo e o Renault Sandero. O HB20 não tem essa função na chave. Mas para você liberar a tampa dos porta-malas, todos eles têm o sistema de liberação elétrico, que é aquele botão que você aperta e ele destranca. No Fiat Argo, ele fica nesta posição aqui da tampa. No Hyundai HB20, a posição é bastante parecida. E quando você chega aqui no Renault Sandero é um pouco diferente. Você tem aqui no centro do símbolo que você aperta para fazer a liberação e abre a tampa. Como vocês estão vendo nesse ponto aqui, Sandero e Argo muito parecidos e a falta do telecomando no HB20 acaba deixando ele para trás. E o espaço de porta-malas, né, pessoal? Várias perguntas sobre isso no nosso vídeo de agenda. Então vamos lá. Começar com esses dois aqui, o Fiat Argo e o Hyundai HB20, que os dois têm a mesma medida em litros disponíveis. São 300 litros de capacidade nos dois carros. E eu também já vou aproveitar para falar que aqui no Argo, olha só, pessoal, a gente encontra aqueles ganchinhos na lateral para você pendurar sacolinhas de supermercado e aqui no HB20 a gente não encontra. Outro detalhe também, a gente mediu o tamanho da boca dos porta-malas e a do Argo é um pouquinho maior do que a do Hyundai HB20. E como é que fica o Sandero lá na ponta? Pois bem, pessoal, para começar, aqui nós temos o maior porta-malas de todos, 320 litros. É aquela história que eu já expliquei, né? A montadora escolhe se ela vai privilegiar o porta-malas ou o espaço no banco traseiro. Aqui ficou claramente que o porta-malas foi privilegiado. E olha, aqui nós temos ganchinhos na lateral e desses três carros é o único com iluminação. Os outros dois não têm iluminação. Então quando a gente fala de porta-malas, o que tem mais recursos é esse aqui. Ainda que a boca do porta-malas seja menor que os outros dois, nem sempre você está usando um objeto largo, né? Você está usando vários objetos pequenos e aí a maior capacidade de porta-malas aqui é melhor. E tem mais outro detalhe aqui para a gente levar em consideração. O famoso pneu de estepe. Sabe por quê, pessoal? Porque tanto o Sandero, que a gente está considerando como se fosse a versão Zen, quanto o Fiat Argo tem uma quinta roda no estepe. O que é a quinta roda? Quinta roda é quando o pneu de rodagem do estepe é exatamente de mesma medida do pneu de rodagem. Aí a gente considera uma quinta roda. Ou seja, trocou o estepe, não muda nada no carro, fica tudo igualzinho. Então, Sandero tem a quinta roda e o Fiat Argo tem a quinta roda. Agora, quando a gente vem aqui no Hyundai HB20, pessoal, além de ser aquele step fininho, a gente vê que não passou de economia da Hyundai. Vocês estão vendo esse suporte que tem aqui no piso? Para quê? Para o piso do porta-malas não afundar, porque o step é mais estreito. Ou seja, daria para ter aqui um pneu de medida normal. E aí a Hyundai literalmente economizou para colocar o step fininho. Então quando a gente olha para a questão de porta-malas, não há dúvida nenhuma. Sandero ganha por causa do espaço e recursos e ter o step integral. Segundo lugar o Argo e terceiro lugar o HB20, que tem o espaço mais limitado, não tem os recursos de ganchinho e ainda vem com esse step fininho. Nessa parte do vídeo a gente vai fazer a medição do banco traseiro. E para vocês não terem dúvida, como é que o banco dianteiro vai ser ajustado nos carros? Pois bem, pessoal,
Eu estou fazendo um ajuste para que eu dirija de forma confortável. Então os critérios que eu estou utilizando aqui é de modo a pisar no acelerador e na embreagem de uma posição confortável com as pernas e uma distância que, como vocês podem ver aqui, os meus braços não ficam completamente esticados em relação ao volante, né? Então essa é a posição confortável que eu tenho aqui no Argo 1.0. Então aqui no Argo, pessoal, a gente tem o menor entre-eixo dos três carros, 2,52, olha só. A gente não tem um espaço tão apertado aqui atrás, né? Do meu joelho ao encosto, a gente tem aqui praticamente um palmo fechado, um pouquinho mais que um palmo fechado. A movimentação de pés também não é assim tão limitada. Só que a gente não observa mais outras amenidades. Então não tem aqui alça de segurança no teto nem ganchinho, não tem iluminação traseira e ali na extensão do console a gente só tem um porta-latas. Na porta você tem espaço para usar ou um porta-objetos ou espaço para uma garrafa. As duas coisas juntas não cabem, então você tem que fazer a escolha. O que a gente pode ver aqui é que pelo menos na questão de espaço parece um espaço, digamos assim, bom considerando a categoria do carro. Agora aqui no HB20, usando o mesmo critério para as pernas e para a posição dos braços. Aqui o entre-eixos é 1 centímetro maior, 2,53. Mas olha só, a distância do meu joelho ao banco aqui é um pouquinho mais apertada aqui no carro da Fiat, como vocês podem ver. Coisa de um dedo e meio mais ou menos. Porém, a movimentação de pés aqui me parece ser um pouquinho melhor do que o carro da Fiat. Outro detalhe, a porta tem espaço para você colocar uma garrafa e ainda sobra espaço para guardar mais alguma coisa. Então ali você tem um pouquinho mais de porta-objetos. Aqui nós também temos aí um porta-objetos na extensão do console. Não é um porta-latas, ali é um porta-objetos mesmo. Mas como a gente observa, também não temos aqui alça de segurança no teto nem ganchinho e nem mesmo iluminação. Agora a vez do Sandero, né? Mesmo critério aqui para as pernas e para o volante. E aqui atrás no Sandero, pessoal, esse carro tem 2,59 no entre-eixos. Em teoria, deveria ser o que tem o maior espaço. Mas olha o que acaba acontecendo. A gente só tem 3 dedos de espaço entre o joelho e o encosto do banco. E a movimentação de pés é um pouco restrita. Pessoal, por que acontece isso? O entre-eixos é importante para o espaço interno, mas não é ele sozinho que determina. Porque tem várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração, como por exemplo, o espaço que a montadora destina para o porta-malas, se ela traz o banco mais ou menos para frente. E também tem outras coisas na engenharia do carro, como por exemplo a espessura do banco, do motorista, ou ainda a posição do painel lá na frente que acaba recuando todo o carro. Então, como a gente consegue ver aqui, apesar do entre-eixos maior, não é o modelo que tem mais espaço. Agora vamos falar das amenidades. A porta não tem espaço para você colocar garrafinhas, como acontece nos outros 2 carros, mas tem um porta-objetos que dá para guardar várias coisas. E esse carro aqui tem alça de segurança no teto, os outros 2 não tem, esse aqui tem pelo menos alça de segurança. Na extensão ali do console, ali sim existe um porta-latas que pode ser usado para quem vai lá na frente ou até mesmo para quem vai aqui atrás, mas é um único porta-latas. E nós não temos aqui iluminação. Então, como vocês podem ver, pessoal, são escolhas diferentes, mas em matéria de espaço, não é o Sandero mais generoso. E aqui na frente do Fiat Argo, espaço do passageiro, como é que é? Pois bem, pessoal, o critério que a gente vai usar para todos os carros é o mesmo. O banco do passageiro na mesma posição do banco do motorista que a gente usou para medir o banco traseiro, né? E aqui eu já vou destacar que a gente tem um bom espaço no Argo. Vocês conseguem ver que eu consigo esticar aqui minhas pernas de uma forma bastante confortável. Falando de porta-objetos, a porta você tem, por exemplo, espaço para guardar ali uma garrafa e ainda sobra espaço para colocar coisas adicionais. Também temos aqui na frente da alavanca de câmbio 2 porta-latas e mais um compartimento ali que serve para você guardar coisas pequenininhas, como por exemplo controle remoto, chave e outras coisas. Mas vai parando por aí. Porta-luvas, para você abrir ele, fatalmente você tem que afastar bem as pernas aqui, como vocês estão vendo. Mas o espaço ali é grande. Dependendo do tamanho de uma bolsa de mulher, até cabe ali, né? Então tem bastante espaço para guardar coisas. Falando de acabamento, pessoal, não tem muito o que inventar nesta categoria de carro, né? Estamos falando de carro de entrada. Então é tudo plástico, mas vamos detalhar. Esse plástico aqui na parte superior, aqui do painel, inclusive, em parte aqui da porta, ele tem uma trama um pouco diferente. Então ele dá um ar um pouquinho mais sofisticado.
Depois nós temos um outro plástico aqui que corta o painel de fora a fora, inclusive a gente consegue ver aqui na alça da porta para você puxar, que ele também tem um outro acabamento. E aqui embaixo é aquele plástico duro que a gente também vê em grande parte da porta. Mas, pelo menos aonde você apoia o braço aqui na porta, é um material sensível, suave ao toque, né? Que você também tem ali um tecido. Outra coisa também que eu vou destacar aqui são saídas de ar, né? Então a gente tem a tradicional saída aqui do lado, só que aqui no centro são 3 saídas, no total de 5, né? Então você consegue direcionar essas duas para o passageiro da frente e esta aqui do meio você consegue direcionar para quem vai atrás. Então isso acaba melhorando a ventilação ali no banco traseiro por conta de uma saída a mais que esse carro acaba oferecendo. E no HB20 o banco do passageiro da frente? Pois bem, vamos começar falando do espaço para pernas. Olha pessoal, não tem o mesmo espaço do Argo, tá? É um espaço bom, mas você não consegue esticar a perna como você estica, por exemplo, no Fiat Argo. Falar de porta-objetos. Aqui a gente consegue ver uma organização interessante, porque a porta tem um espaço maior. Então tem espaço para você colocar uma garrafa, tem que ser garrafa porque ela vai inclinada, e sobra espaço adicional para você guardar mais coisas. Então dá para guardar smartphone, carteira, óculos e outras coisas. Quando a gente olha aqui também, na frente da alavanca do câmbio tem um bom porta-objetos e aqui entre os 2 bancos tem mais 2 porta-latas e um outro porta-objetos adicional. Então em matéria de porta-objetos aqui, manda muito bem. Porta-luvas. É aquela coisa, você não precisa afastar tanto a perna, mas tem que afastar um pouquinho. A gente tem aqui um porta-luvas mais ergonômico em matéria de acesso, mas certamente o espaço aqui não é tão amplo quanto que a gente encontra no Argo. E em matéria de acabamento, olha só, quando a gente olha a qualidade construtiva, direcionador de ar, montagem, a gente consegue ver um bom acabamento aqui, né? Mas aqui a gente tem menos mescla de material, é basicamente 2 tipos de material, né? Então o material que você vê aqui no painel é o mesmo da porta e tem esse detalhe aqui no painel. Então aqui a gente não tem 5 saídas de ar, são 4 saídas de ar, então você não consegue direcionar uma saída para a parte traseira, né? Só que a porta aqui, pessoal, apesar dela ter uma qualidade construtiva aparentemente melhor, ela não tem material soft touch, então onde você apoia o braço é plástico duro. Então o que a gente pode dizer? A qualidade construtiva é muito boa e a parte de porta-objetos também é muito boa, mas falta, por exemplo, um pouco mais de espaço aqui para as pernas e até mesmo o soft touch ali no apoio do braço. E no Sandero, como é que é o banco da frente, pessoal? Vou falar primeiro do espaço. O que a gente percebe aqui para as pernas é muito parecido com o que a gente encontra no HB20, né? Nós não conseguimos esticar tanto as pernas como a gente faz ali no carro da Fiat. Então aqui é bastante parecido em espaço. Porta-objetos, como é que funciona aqui? Ali na porta a gente consegue ver que tem bastante espaço. Aliás, eu diria que é o carro que tem mais espaço de todos, até porque ele entra para dentro da porta. Só que não existe um espaço específico para você acomodar uma garrafa ou lata, né? Teria que colocar ali a garrafa deitada, mas de toda forma é um espaço bastante amplo. Quando a gente olha aqui na frente da alavanca de câmbio, mais 2 porta-latas e um espaço adicional para coisas pequenas. E quando a gente olha entre os 2 bancos, tem mais um outro porta-objetos aqui, bastante prático para coisinhas pequenas, como notas de dinheiro, moedas, controle remoto. Ele fica bem organizado aqui. Porta-luvas, pessoal. A tampa do porta-luvas é uma situação parecida lá à do Fiat Argo, né? Não é tão ergonômica quanto a HB20, você tem que afastar bem as pernas, mas não há dúvida. Temos aqui o maior porta-luvas de todos, então, além do espaço de porta, também temos aqui o maior porta-luvas. E tem mais um outro porta-objetos, aqui na parte superior. Esse aqui é muito bom para você colocar documento, papel, coisas que não vão ter problemas com a incidência solar, né? Então acaba sendo mais uma opção também. E a parte construtiva de acabamento, como é que fica aqui? Bom, pessoal, assim, a qualidade construtiva é mais parecida com o carro da Fiat, tá? Não é tão precisa quanto que a gente vê no HB20. Mas a gente tem aqui algumas diferenças de materiais. Então tem um acabamento Black Piano aqui nessa parte do painel. A gente tem aqui este plástico desta posição, que ele é um pouquinho mais elaborado, ele não é tão rústico quanto os plásticos que a gente tem aqui em volta. Na porta a gente também tem bastante plástico, que é bastante parecido com esses. Só que um detalhe, a gente está usando aqui a versão GT Line, a gente deveria estar usando a versão Zen. A porta é praticamente igual, o que muda é que aqui no GT Line ele tem um tipo de acabamento que é um negócio que imita ou sugere um carbono, não é carbono, é só uma imitação ali, é suave ao toque. Na versão Zen é um tecido, mas também é um soft touch, né? Não é um negócio duro. Então o que a gente pode dizer aqui?
Se a pessoa quer espaço para guardar coisas, o Sandero vai ser o melhor de todos. Se a pessoa está procurando qualidade construtiva e os porta-objetos mais justinhos, vai ser o HB20. Agora, se a pessoa quer espaço para pernas, aí o melhor carro vai ser o Fiat Argo. Antes da gente dirigir aqui o Fiat Argo, vamos dar uma olhada como é que são os equipamentos. Chave do tipo canivete para a gente poder aqui fazer a partida do carro. Esse carro, pessoal, para você dar partida, você tem que obrigatoriamente pisar na embreagem. Sem pisar na embreagem, ele não dá a partida, tá, pessoal? Vou falar dos ajustes. Cinto de segurança aqui, pessoal, a gente tem ajuste de altura. Isso ajuda a ter uma posição mais confortável. O volante, a gente também tem aqui ajuste apenas de altura, tá? O banco do motorista não tem regulagem de altura, então ele é fixo, né? Aí você tem a distância e a inclinação. O que mais que a gente encontra aqui? Os espelhos laterais são manuais, então você tem o controle interno aqui para ajustar o espelho. Não é a situação mais confortável, principalmente para ajustar o espelho lá do outro lado. Vidro, temos vidro elétrico aqui na dianteira, inclusive com a função, como vocês estão vendo aqui, de simples toque, né? Outra coisa interessante, aqui do lado esquerdo do volante tem um espaço que ele serve muito bem, por exemplo, para você guardar a carteira, né? Então a carteira ela fica bem posicionada aqui nesse espaço. Tem essa utilidade. Volante, os únicos botões que a gente tem aqui são do lado esquerdo para acessar inclusive a função do computador de bordo. E olha, pessoal, esse computador de bordo da Fiat aqui, a gente percebe que ele é muito parecido com modelos de alta gama, tanto da Fiat quanto da Jeep, né? Então ele é bastante completo. Então você tem aqui velocímetro, você tem aqui o computador de bordo com 3 funções de consumo instantâneo, você tem informações diversas do veículo que você normalmente você não encontra em carros dessa categoria, por exemplo, um voltímetro, indicação de revisão, você também tem ali temperatura do óleo, horas do motor, quer dizer, ele é bastante completo. Outras informações de anomalia do veículo e mais algumas configurações adicionais que vocês estão vendo aqui, ou seja, ele é bastante completo mesmo, né? Mas são só essas funções que a gente tem aqui no volante. O ar-condicionado é manual, então você tem que acertar aqui a temperatura, você tem botões rotativos para o ar-condicionado e daí você tem basicamente na frente da alavanca do câmbio alguns porta-objetos, saídas do ar-condicionado, o botão de travamento central das portas e o botão para o desembaçador ali do vidro traseiro. Aqui no parasol, pessoal, olha só, temos espelho com tampa, mas não tem iluminação, mas pelo menos tem aqui o espelho com a tampa, o que é uma coisa que para essa categoria de carro acaba sendo interessante. De toda forma, temos um modelo de entrada que acaba tendo algumas coisas diferentes, como por exemplo, esse computador de bordo e até mesmo o volante com ajuste de altura, que não é um item assim tão frequentemente encontrado em carros de entrada. Hora da gente dirigir então aqui o Fiat Argo, pessoal, eu já vou dar uma dica legal, o carro é manual, né, então ele tem embreagem. Agora olha só, o câmbio está em ponto morto, tá, pessoal? Eu vou pisar na embreagem, mas eu não vou acelerar, não vou fazer nada, só vou pisar na embreagem. Agora eu vou tirar o pé da embreagem, prestem atenção no contagiros do carro. Vocês estão vendo que quando você tira o pé da embreagem apenas, ele tem ali um recurso que acelera um pouco o carro justamente para ajudar aquelas pessoas que às vezes não sabem lidar tão bem com um carro manual. Então ele automaticamente acelera para evitar que o carro morra, o que acaba sendo uma coisa legal aí para o pessoal que tem um pouquinho mais de dificuldade aí com o carro manual. Bom, pois bem, vamos fazer aqui a nossa manobra. O volante tem assistência elétrica, ele é bastante leve, só que assim, pessoal, carro raiz, hein? É tudo no espelho, então não tem sensor, não tem câmera, não tem nada. Você tem que ficar de olho aqui nos espelhos mesmos, conhecer aí o tamanho do seu automóvel, enxergar bem os obstáculos para poder fazer a manobra aí com tranquilidade. Vamos para o nosso teste de tachão e lombada. Se você tiver dúvida por que a gente faz esse teste, temos um vídeo no canal que explica o motivo disso. Então vamos lá para o teste de tachão, vamos ver como é que a suspensão se comporta aqui. Acertar aqui o carro com os tachões. Olha, pessoal, eu vou dizer até que a gente surpreende, tá? Porque a suspensão é macia, ela consegue absorver bem, né? Então a gente tem aí uma roda aro 14 que ela tem bastante área de borracha, né? O pneu tem bastante área de borracha, então ele absorve bem. E eu vou dizer para você que até é relativamente confortável, tá? Então aqui a gente tem uma tendência dessa de conforto, né? A característica de carro da Fiat é mais ou menos essa. Bom, vamos lá pro teste da lombada, 30 por hora, vamos acertar aqui a velocidade, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai aqui.
Rapaz, foi bem, hein? Foi bem, não bateu, não raspou, passou legal, passou tranquilo, foi bem sossegado aqui a 30 por hora. Vamos na segunda lombada, 30 por hora. Vamos lá. Aqui eu já senti pegar um pouquinho à frente. Não foi muita coisa, tá? Mas a gente sentiu ali uma raspadinha ali na frente. Agora vamos ver aqui nesse piso mais desnivelado, isolamento acústico, conforto e até mesmo a terceira lombada. Vamos lá. Para um carro de entrada não tá ruim isolamento acústico. Na terceira lombada a gente já sentiu raspar um pouco mais, tá? O barulho já foi um pouquinho mais alto. A gente vê que a suspensão continua sendo bastante confortável para o modelo de entrada, óbvio. E a última lombada 30 por hora, bem sutil a raspada, tá? Não foi muito proeminente, não. Então a gente viu que a suspensão não é tão alta assim, né? Das lombadas tivemos algumas raspadas aí. Isolamento acústico tá dentro do que a gente encontra em carros dessa categoria. Agora vamos aqui para nossa manobra de fim de rua. Vamos ter certeza que o carro está alinhado aqui com a guia. Agora vem aquele momento da gente fazer aquela ginástica aqui, se esticar no carro, né? Porque o espelho não tem aí o controle eletrônico. Faz parte, né? Carro de entrada, né, pessoal? E vamos parar aqui no nosso ponto de referência para fazer a manobra. Então, parando, vamos virar todo o volante, que dá aqui quase uma volta e meia, e vamos para a nossa manobra. Pessoal, como esses carros são de entradas, para ser bem justo, eu vou encostar o pneu na guia aqui na frente. Como a gente não tem sensor de estacionamento, eu vou encostar, ó, encostou o pneu. Agora o que eu vou fazer? Você tem que voltar um pouco o carro antes de virar o volante, porque senão você vai forçar o sistema, obviamente, da direção. Aí você desvira o volante e agora vamos concluir a manobra. Vamos lá. E o carro alinhado aqui com a rua um pouquinho para a direita, né? Então, como a gente consegue ver, usou um raio de giro ou um diâmetro de giro aqui relativamente pequeno, né? Afinal de contas, estamos falando aí de um carro compacto. Então, usou pouco espaço da rua para manobrar. Ou seja, na hora de você fazer manobras em locais mais apertados, você vai precisar de pouco espaço. Só que sem sensor de estacionamento, sem câmera de ré, vai ser tudo no braço e no zóio mesmo, tá, pessoal? Tem que ficar de olho aí, brincadeiras à parte, nos espelhos e conhecer um pouquinho o tamanho do carro aí nas manobras. Suspensão, eu gostei, ela é confortável, não é tão alta, porque a gente viu aí que das lombadas ele acabou pegando um pouco, mas eu, pelo menos, não observei nenhum indício de fragilidade da suspensão, porque o que pegou foi a frente do carro. A suspensão em si se mostrou consistente. Gostei aqui do Argo. Antes da gente dirigir ao HB20, vamos às nossas considerações. Bom, a chave, como vocês estão vendo, é um modelo bem simplesinho, né? Não é canivete nem nada. Também, para você conseguir dar partida aqui no carro, precisa pisar aqui na embreagem para poder ligar o carro. Vamos aos ajustes. Cinto de segurança, pessoal, tem aqui ajuste de altura, né? Então isso aí permite aí um conforto mais interessante. Banco do motorista também tem ajuste de altura, só que o volante é fixo, né? Então você tem que ajustar o banco em relação ao volante para você poder ter aí a posição mais confortável. E óbvio, tem também a distância e a inclinação do encosto de forma manual. Bom, espelhos laterais é o sistema manual aqui, né? O que acaba sendo um pouquinho desconfortável para controlar o espelho do lado direito, né? Vidros elétricos, nós temos vidro elétrico aqui na frente, só que nós não temos a função de simples toque, então você tem que ficar segurando o botão até o final e a mesma coisa para abrir e fechar, né? O que mais que a gente pode destacar? Aqui do lado esquerdo, como esse carro aqui tem o PEC, tem o botão aqui para você desligar o controle de tração do programa de estabilidade eletrônico que o modelo tem. O volante tem botões aqui para você interagir com o rádio. Isso aqui não é uma central multimídia, é um rádio que tem Bluetooth, tem porta USB, mas é um rádio, né, pessoal? O que mais que a gente pode falar? Aqui na frente da alavanca de câmbio também tem um porta-objetos interessante, né, que tem inclusive a tomada 12 volts e a tomada USB. Tem o ar-condicionado de controle manual e temos obviamente aqui o rádio que fica nessa posição, digamos assim, um pouquinho projetada do painel. Ele tem um visual diferente, né? Não é aqueles rádios convencionais, né? Vou chamar a atenção que aqui nesse carro a gente tem iluminação, pelo menos individual aqui, ó,
para o passageiro e outra para o motorista, acaba sendo aí um confortozinho a mais. O parasol tem o espelho, inclusive com tampa, ele não é um espelho tão pequeno, ele é um espelho aqui um pouquinho maior, né? Então, como a gente está vendo aqui no carro, a gente tem relativamente o básico aqui, né? Eu vou destacar aqui uma versão que já traz o rádio e o banco do motorista com ajuste de altura. Hora da gente dirigir. Lembrando, né, pessoal, volante aqui com assistência elétrica. Vamos aqui fazer a manobra do carro. Vamos ver aqui como é que ele conclui aqui a manobra. E pessoal, mais uma vez, é aqueles carros que você tem que ficar de olho nos espelhos, né? Não temos aqui nenhum tipo de assistência de câmera de ré ou sensor de estacionamento. Vamos para o nosso teste de tachão, vamos ver como é que o carro se comporta. Olha pessoal, a suspensão é bastante consistente, o isolamento acústico, eu vou dizer que eu até considero ele como bom, mas entretanto ela não é tão macia, a gente sente um pouco mais aqui dentro, né? Então a suspensão ela tende a ser um pouquinho mais durinha, a gente sente um pouco mais o tachão aqui dentro, mas pelo menos ela se mostrou bastante consistente e um isolamento acústico interessante para um modelo de entrada. Vamos para o nosso teste lombada, 30 por hora, vamos ver como é que o carro se comporta aqui nesses obstáculos. Então, primeira lombada, ó, a primeira lombada passou bem, não bateu, não raspou, não demonstrou fragilidade de conjunto nem nada. Vamos ver agora aqui a nossa segunda lombada, 30 por hora, vamos lá, segunda lombada, também passou sem bater e sem raspar. Até aqui está indo bem o HB20, está até surpreendendo aqui no teste de lombada. Vamos agora aqui para o piso mais esnivelado, a terceira lombada, e vamos ver o isolamento acústico. Está na média isolamento acústico. Aqui deu uma pegadinha de leve, não foi muita coisa, foi bem de leve, mas em si passou bem o conjunto. Vamos ver quarta e última lombada. Aqui não pegou. Então foi bem no teste de lombada, só a observação que a suspensão é efetivamente um pouquinho mais durinha, né? A gente sente uma suspensão um pouco mais firme, o que para alguns é até interessante. Tem gente que prefere a suspensão assim, mas reduz um pouco o conforto. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vamos dar aquela esticada de gato aqui dentro do carro para conseguir ver se o espelho está na posição certa aqui, né? Se o carro está em relação à guia, posição correta. Só vamos dar mais uma corrigidinha aqui. Não tem espelho aqui com controle eletrônico, aí é esse drama. Bom, o carro já está alinhado, então vamos agora para a manobra, parar aqui no nosso ponto de referência e vamos executar a manobra. Virando todo o volante, aqui uma volta e meia de volante, de novo. Vamos até encostar aqui na guia. Eu vou dizer para vocês aqui que o carro virou bastante, né? Só vou voltar aqui um pouco o carro para a gente poder desvirar o volante sem forçar o mecanismo. E vamos lá. E olha pessoal, saiu bem alinhado para a esquerda, para a direita, né? Na verdade, então a gente tem o centro da rua, esse foi mais para a esquerda, ou seja, ele usou um espaço bem pequeno para fazer a manobra, tá? E o volante bastante leve. Então, a parte o fato dele não ter assistências aí de sensor de estacionamento, volante muito leve e ele usa um espaço bem pequeno da rua aí para conseguir fazer a manobra. Isso é bem interessante em locais mais apertados. Suspensão, ela tem de ser um pouquinho mais durinha. A gente viu que o carro foi relativamente bem no teste de lombada, praticamente não teve problema no teste de lombada, e o isolamento acústico está dentro da média. Então, de toda forma, eu vou dizer para vocês, para o dia a dia, eu acho que o HB20 vai muito bem nessa questão de buraco, valeta e lombada, em especial nas manobras que ele precisa de um espaço bem pequeno. Antes da gente dirigir aqui o Sandero, vamos às considerações. A chave é do tipo canivete. E olha só, pessoal, nesse carro aqui, você consegue dar a partida sem pisar no pedal da embreagem. Vamos falar dos ajustes que a gente tem aqui. Cinto de segurança, por exemplo, tem ajuste de altura.
A gente também encontra aqui ajuste de altura no banco do motorista e olha só, regulagem de altura, não tem profundidade, mas tem regulagem de altura no volante. Para um carro de uma versão de entrada, eu vou dizer para vocês aqui até que é interessante esses ajustes que a gente observa aqui. Pois bem, aqui do lado, pessoal, essa versão que é a GT Line, ele tem vidro elétrico nas 4 portas, inclusive com acionamento por simples toque. A versão Zen só tem vidros elétricos dianteiros, então essa é uma diferença que existe de uma para a outra. Outra coisa que a gente pode destacar aqui é o volante, porque atrás do volante nós temos aqui um comando satélite para interação com a central multimídia. E isso é uma coisa que faz diferença, né? Porque carros de entrada normalmente não tem isso, e muito menos central multimídia. E essa central multimídia está presente tanto na versão GT Line quanto na versão Zen. Então a gente já vê aí que tem alguns equipamentos a mais. O que mais que a gente pode falar aqui? Olha, aqui no console, pessoal, temos aqui o botãozinho do sensor de estacionamento traseiro, né? Carro de entrada normalmente não tem, mas tanto o GT Line quanto o Zen tem. O ar-condicionado é manual. E a gente também pode destacar aqui, pessoal, o parasol, que tem o espelho com tampa, né? Então não é um espelho muito grande, mas está aqui presente o espelho. Então como a gente consegue ver, o nível de equipamentos aqui do Sandero GT Line, até mesmo da versão Zen, é interessante, pois você conta aí com uma central multimídia de série, né? O que é um negócio legal, volante com regulagem de altura, mais o banco com regulagem de altura e o cinto de segurança com ajuste de altura. Então tudo isso acaba sendo aí, digamos assim, um conforto a mais para quem vai dirigir o carro. E aí acaba sendo um diferencial importante para efeitos de conforto. Bom, hora de dirigir aqui o Sandero. Vamos fazer aqui a nossa manobra. Sensor de ré já habilitou, como vocês escutaram. O volante, pessoal, esse carro aqui tem assistência eletrohidráulica. O que é isso? A assistência do volante é hidráulica, não é elétrica. Porém, o acionamento desse sistema hidráulico é feito por uma bomba elétrica, em vez do sistema estar pendurado aí diretamente no motor. Então ajuda a economizar combustível, mas a direção não é tão leve assim quanto modelos que tem aí, por exemplo, direção puramente elétrica. Então ela acaba sendo um pouquinho mais pesada, mas é mais leve que uma direção puramente hidráulica. Vamos ver o sensor de estacionamento. Como vocês podem ver, o sensor de estacionamento traseiro aí acaba ajudando bastante, né, pessoal, na hora de fazer a manobra. Vamos para o nosso teste aqui de tachão e lombada agora. Vamos ver como é que o carro se comporta. Primeiro o tachão. A suspensão ela é resistente, mas ela é bem durinha, né? A gente percebe que é uma suspensão bem ajustadinha aí para um caráter mais esportivo. O isolamento acústico, pessoal, tá dentro da média do que a gente vê aqui na categoria, sem muitas diferenças, tá? Mas a gente percebe que a suspensão ela é mais consistente, ela é bem mais firme. Então quem gosta dessa coisa de um acerto mais esportivo, vai gostar desse carro, que tem uma direção mais firme também. Vamos para o nosso teste lombada aqui a 30 por hora. Olha, apesar da suspensão mais firme, passou sem bater e sem raspar na primeira lombada. Foi bem aqui na primeira lombada. Vamos ver se continua se repetindo isso nas outras. Vamos acertar a velocidade aqui para 30 de novo. Segunda lombada, eu já senti que ele deu uma pegadinha, não foi muito sério, não foi bem suave a pegadinha, mas a gente já percebe que dá pegadinha. E a suspensão ela é muito consistente, então a gente sente um pouco mais aqui dentro. Vamos ver aqui no piso desnivelado. Ela é bem mais firme mesmo. Vamos ver para a terceira lombada a 30. Olha, se pegou foi muito pouco, tá? Eu não tenho certeza se chegou a pegar na terceira lombada. Agora vamos para a quarta e última, 30 por hora. Aqui não pegou. Então a gente vê que o Sandero também foi bem aqui no teste de lombada, né? Porém ele tem uma suspensão bastante firme, tá, pessoal? Então se você vai pegar os obstáculos, ele vai passar numa boa, a suspensão vai aguentar, porém você vai chacoalhar um pouquinho mais aqui dentro, porque a suspensão tem esse ajuste mais firme, por assim dizer. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua, né? Como a gente não tem aqui o espelho elétrico, então vai no dedão aqui mesmo para ver se o carro está alinhado com a guia, né? E ele está alinhado com a guia. Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa manobra, sempre parando no nosso ponto de referência aqui. Vamos virar todo o volante. Um pouquinho mais que uma volta e meia o volante, tá, pessoal? E vamos lá para a manobra.
O volante é um pouquinho mais pesado também, nitidamente mais pesado do que os carros que têm assistência elétrica. Vamos encostar o pneu na guia. Pronto, encostou o pneu na guia. Vamos voltar um pouco para não forçar o sistema e vamos desvirar todo o volante. E vamos lá para concluir a nossa manobra. Pessoal, aqui eu vou dizer para vocês que o Sandero saiu praticamente alinhado com a rua, né? Nem para a esquerda nem para a direita. Então, se a gente comparar ele com outros carros compactos, ele tem aí um raio de giro ou um diâmetro de giro um pouquinho maior. Mas não chega a ser uma coisa desproporcional, afinal de contas, ele fez a manobra alinhado com a guia. Então, quais são as considerações aqui? O fato dele ter alguns ajustes a mais para você conseguir uma posição mais confortável ao volante, tem nitidamente uma característica de suspensão um pouquinho mais dura, né? Um pouquinho mais esportiva. Também tem um volante um pouquinho mais pesado, mas ele mostra que é um carro consistente, né? Então ele dá aquela sensação de carro resistente mesmo, né? Aquele carrinho parrudo. Só que se você está procurando aquela coisa do conforto, da suavidade, talvez daí não seja a escolha. Ou seja, é um carro mais para quem gosta dessa característica de ou esportividade ou resistência mesmo no modelo. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Argo. E a primeira dica, hein, pessoal? Vamos ligar os faróis porque esse carro não tem luz de rodagem diurna, né? Já vamos poder testar aqui como é esse motor 1.0 3 cilindros, porque pela característica de duas válvulas para o cilindro, o que a gente observa aqui, ó? Nessa questão aqui de uso urbano, por assim dizer, ou semi-urbano, a gente percebe que pelo menos até a terceira marcha a gente vê que o carro tem uma resposta interessante. Você não tem que forçar tanto o conjunto para ele responder. Mas já aqui eu já estou percebendo que o câmbio do carro ele já é bem mais curto, né? Porque, até pela característica do motor aspirado. Então ele não tem tanta disponibilidade de torque embaixo, além de ser um carro 1.0 aspirado, né? Então a gente já percebe que as relações de marcha são um tanto quanto curtas. Ó, eu estou em terceira marcha, nem 60 por hora já passou de 3.000 giros. Então isso é característica desse tipo de carro, até por conta da falta de disponibilidade de torque. Vamos já aproveitar aqui na estrada agora para ver a velocidade em função da rotação, porque isso é uma das coisas que perguntaram pra gente bastante, como é que fica, né? Então vamos chegar aqui a 100 km por hora. Pode ver que 100 por hora aqui em quarta marcha, ali 4.500 giros. Agora vamos colocar aqui quinta marcha, acertar 100 por hora. E ó, pessoal, o giro não é baixo. 3.500 rotações em quinta marcha 100 por hora. Vamos acelerar agora para 120. Vamos ver como é que fica a rotação do motor. Aí, chegando aqui a 120 por hora, pessoal, 4.100, 4.200 rotações por minuto. Ou seja, isso não ajuda muito na questão do consumo e muito menos no ruído interno. Você percebe que o barulho aqui dentro, na estrada, ele já sobe um pouco mais, né? E isso é uma característica desse tipo de motor, mais uma vez, por conta da falta de turbo e da falta de torque em baixa rotação. Então a montadora precisa deixar o câmbio mais curto para o carro poder ter resposta. Bora para o nosso teste de retomada, 60 por hora. Vamos ver quanto tempo que ele leva para chegar em 100, 120? Vamos lá. Terceira, pisando tudo. Pessoal, motor 1.0 aspirado, tá? Então dá um desconto, que é diferente dos outros carros que a gente testa. Ar-condicionado ligado, obviamente, na subida. Vamos lá, chegamos a 100 por hora, quarta marcha agora, pisando tudo. Vamos ver se ele consegue pelo menos chegar a 120 aqui, né, no final da subida. 110, não vai dar 120 não, pessoal. Deu 110 aqui subindo com o ar ligado e praticamente já estabilizou aqui no 110. Vai demorar para chegar no 120 aqui, vamos ver se está chegando no 120. Olha, só no final da subida é que ele conseguiu chegar aos 120 por hora. Mas, de novo, nós estamos falando de um carro 1.0 aspirado e aí não dá para esperar muito milagre mesmo. E como é que é o carro aqui na estrada? Bom, pessoal, usando o carro aqui nessa velocidade de 100, 110, 120 km por hora, a gente percebe que ele mantém aquela suavidade de suspensão, né, que a gente tem na área urbana. Então ele continua sendo um modelo mais macio. Agora,
Por conta dessa característica da suspensão ser mais macia, a gente percebe que quando você faz movimentos com o carro, ele tem mais tendência à inclinação da carroceria, né? Então não é aquele carro que passa aquela sensação de chão, aquela sensação de maior firmeza de conjunto de suspensão, até mesmo por conta da característica da maciez. Mas aí é uma questão muito de preferência. O ponto é, o carro continua sendo na estrada macio, como a gente vê na área urbana. Bora pegar a estrada aqui com a HB20. Dica, hein, pessoal? Vamos ligar o farol porque o carro não possui luz de rodagem diurna em LED. E já vamos ver como é que ele responde aqui nesse circuitinho de acesso aqui à rodovia. Como é que é a resposta do motor? É razoável, a resposta do motor é boa, a gente percebe que o motor responde bem. Já vou fazer um elogio aqui para o carro do câmbio, né? A alavanca de câmbio, a posição das marchas é muito bem desenhada e a embreagem aqui ela é bastante leve, então você consegue ter um engate bem definido da posição de marcha. Você olha para a alavanca, você sabe em que posição que ela está, e também a precisão de funcionamento aqui do conjunto. Bom, para um motor aspirado, eu vou dizer para vocês aqui que ele até que tem um conjunto com uma resposta interessante. Mas até pela característica do motor 3 cilindros a gente percebe aquele ronquinho um pouco mais pronunciado. O giro do motor, até por conta dessa característica, também é um câmbio relativamente reduzido aqui, né? A gente percebe que com pouca velocidade você já tem giro mais elevado. Então já vamos aproveitar para ver a velocidade em função da rotação. Já estamos aqui em quinta marcha, 100 km por hora, a gente tem uma rotação ali na casa de 3.300, não, um pouquinho mais, né, pessoal? 3.300, 3.400 rotações por minuto. Então a gente já percebe assim que ela acaba não sendo tão alta quanto a gente viu, por exemplo, no Argo. Agora vamos acelerar para 120 e vamos ver a velocidade em função da rotação a 120 por hora. Aqui a 120 por hora a gente tem 4.000 giros. Efetivamente, uma rotação mais baixa do que no Fiat Argo. Isso ajuda a reduzir ruído aqui dentro, né? Agora, o que a gente precisa ver é se isso aqui não vai perder, digamos assim, torque do motor, né? Porque quanto mais você alonga a marcha, menos força o motor tem. Mas isso a gente só vai saber quando a gente colocar todos os carros alinhados aí para fazer a arrancada. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa prova de retomada. Então, vamos baixar aqui para 60 km por hora primeiro. E daí vamos engatar a terceira e vamos retomar toda a velocidade. Vamos lá, 60 por hora, terceira, pisando tudo. Vamos ver como é que ele responde. A gente percebe que o motor aqui demora um pouquinho, né? 1.0, aspirado, então a gente vê que não tem toda aquela disposição. Okay. Quarta marcha agora, já passamos dos 100 por hora. Olha, pessoal, chegou a 120 num ponto antes do Fiat Argo, né? Então a gente já conseguiu ver aqui na estrada que a gente não precisou de toda a distância que o Fiat Argo precisou para chegar nos 120 km por hora. Então, uma das dúvidas que eu tinha é, será que a marcha mais longa vai perder força nessa retomada de velocidade? E a gente viu que não. Um fator aqui que pode fazer bastante diferença para o HB20 ter um melhor rendimento aqui na estrada, na retomada de velocidade, é o fato dele justamente ter 4 válvulas por cilindro, 2 de admissão, 2 de exaustão. Assim, em regimes de rotação mais elevado, a gente sabe que o carro consegue ter mais fôlego, um pouquinho mais de torque, até mesmo um pouquinho mais de potência. Então, isso dá melhor rendimento para o carro, que essa é uma das explicações para o que a gente viu aqui. Não é a única, porque tem uma série de outras coisas, como peso-potência, peso-torque, características do motor. Mas o fato de ser multiválvula é uma explicação bastante plausível para essa diferença. E já aproveitando para a gente falar de como é que é o carro em velocidade de cruzeiro, pessoal, aqui eu vou dizer para vocês que o isolamento acústico funciona um pouco melhor que no Fiat Argo, tá? A gente consegue ver que, apesar do ruído do motor também invadir aqui o interior, ele invade menos. E em relação ao barulho de vento, a gente também percebe menos. Outra coisa, a suspensão aqui ela é um pouquinho mais firme do que no Argo. Então aqui você tem um pouco mais de sensação do carro aí no chão, né? Aquela coisa de a direção ser um pouco mais direta, né? O carro
obedecer melhor sem inclinar tanto assim a carroceria, mas ele ainda mantém um grau aí de suavidade bastante interessante, não tanto quanto o Argo, mas também não chega a ser necessariamente um carro duro. Hora de pegar a estrada aqui com o Sandero, pessoal, e aí vai uma dica importante, né? Não precisa se preocupar em ligar o farol, uma vez que esse carro tem luz de rodagem diurna em LED e acaba sendo até um diferencial. Pessoal, já aqui eu já vou dizer uma coisa para vocês. É nítida a percepção do Sandero ter um conjunto um pouco mais firme, até diria um pouquinho com um ajuste mais esportivo, né? Então o volante é mais firme, a suspensão é mais firme, a alavanca de câmbio aqui ela também tem engates bastante precisos, mas o pedal de embreagem, por exemplo, é um pouquinho mais pesado. Então a gente já vê um ajuste característico para deixar o carro com uma sensação um pouquinho mais de solidez, um pouquinho mais de pegada. E isso, obviamente, é uma escolha de cada montadora. Cada montadora faz o ajuste que lhe parece mais conveniente para atingir um determinado tipo de cliente, né? Eu também estou gostando da resposta aqui do motor. Ele responde bem a partir de uma determinada rotação. Então, em baixa rotação não é tão boa a resposta, mas depois que passa de 3.000 giros, a gente sente um pouquinho mais de fôlego, até pela característica de 4 válvulas por cilindro que a gente também tem aqui. Mas vamos aproveitar aqui e já fazer a velocidade em função de rotação. Já estamos aqui em 5ª marcha e vamos estabilizar aqui em 100 km por hora. Olha, 100 km por hora, eu diria que a gente tem ali, pessoal, pouquinho mais que 3.000 giros, tá? Pouquinha coisa a mais. Então, dos 3 carros, esse aqui é que tem a menor rotação a 100 por hora. Agora vamos acelerar aqui para 120. A câmera fica aqui no meu campo de visão, atrapalha um pouco para a gente conseguir ver. Mas vamos lá, 120 por hora, menos de 4.000 rotações. Então a gente consegue ver ali quase 4.000 rotações. Deixa eu acertar a velocidade aqui. É um pouquinho menos que 4.000 rotações. Então a gente consegue ver efetivamente que aqui nós temos o câmbio mais longo de todos. Até pela característica do motor ser multiválvula. Então você consegue tirar um pouco mais do motor e não precisa trazer o giro assim, levar o giro tanto para cima. Então, a princípio, tá parecendo bom esse conjunto aqui do Sandero, que ajuda a reduzir ruído aqui dentro, por exemplo. Bom, pessoal, vamos fazer aqui o nosso teste de retomada na subida. Então, quarta, vou jogar a terceira e vamos pisar tudo. Então, o mesmo critério para todos os carros, mesmo ponto de retomada. Ó, já está chegando aqui no 100 por hora. A gente percebe que o motor fica um pouquinho mais esperto depois que ele passa ali 3.500 giros, né? Ele tem um pouquinho mais de resposta. Estamos aqui a 110. Vamos ver. Quase no 120. E chegamos aqui no 120 por hora. Bom, pessoal, o que a gente pôde perceber aqui? É melhor do que o Argo, mas o HB20 aqui foi um pouco melhor do que o Sandero. Talvez até por uma relação de peso-potência, né? Precisamos ver se é isso mesmo, mas nitidamente o HB20 conseguiu chegar antes no 120 por hora, o Sandero ficou na intermediária e o Argo é o que teve a menor resposta na retomada de 60 para 120. E para o uso aí na estrada em velocidade de cruzeiro? Bom, como a gente já disse, pessoal, o carro tem uma rotação menor a 120 por hora do que os outros dois. Isso ajuda a reduzir ruído. O isolamento acústico aqui do Sandero, eu vou dizer que surpreendeu, tá? Ele está efetivamente melhor do que o Argo e parecido do que o HB20 entrega em matéria de ruído. Agora, uma coisa que não há dúvida nenhuma para dizer é que o Sandero, ele dá muito mais a sensação de chão, né? Então ele tem a suspensão um pouco mais firme, não é um pouco, ela em relação aos outros dois acaba sendo bem mais firme. A gente também tem uma direção que é um pouquinho mais pesada, então ele dá a sensação de ser um carro que você tem mais controle, né? Que ele está mais sentado no chão e que você consegue forçar ele um pouco mais nas situações aí de desvio de pista, desvio de buraco. Então ele te dá essa sensação um pouco mais. Evidentemente que quem gosta de um carro mais suave talvez não ache isso tão legal no Sandero, mas tem gente que vai valorizar isso muito, principalmente
o público masculino, que gosta de um carro com esse tipo de característica. E nesse ponto não há o que discutir, o Sandero acaba sendo mais interessante para dar esta sensação de ser um carro um pouco mais esportivo. Nessa parte do vídeo, pessoal, a gente vai contar aí com o apoio da EF Automotiva, empresa especializada na comercialização de scanners, para a gente entender se esses 3 veículos aqui estão absolutamente em ordem para a gente fazer o teste de consumo. Para isso, a gente tem que saber se as injeções dos carros não apresentam nenhum erro. Então a gente vai fazer a leitura de cada um dos carros e vai apresentar o resultado para vocês. Já passamos o scanner nos 3 automóveis e quem vai me ajudar a entender aqui o resultado é o Eduardo, o gerente de operações da EF Automotiva. Eduardo, que tipo de equipamentos a gente usou nos automóveis? Aqui a gente definiu 2 scanners, o Scanner Captor V4 da Alphatest e o Navigator Nano da Texa. Bom, esses 2 scanners, que tipo de leituras eles permitem a gente fazer? A gente pegou 2 scanners exatamente para ter a certeza dos parâmetros, para que nenhum tivesse uma discrepância do outro. E a gente fez análise dos principais parâmetros, tensão de bateria, a pressão no coletor lá do sensor MAP, a abertura do corpo de borboleta. Então fizemos uma análise dos principais parâmetros para assegurar de que esse veículo está tudo em dia, está tudo em ordem. Então, começando aqui pelo Fiat Argo, o que a gente pode dizer? O carro está redondo, tudo dentro dos padrões estabelecidos, nenhuma falha presente, nenhuma falha de memória e os parâmetros ali todos dentro da normalidade. Argo pronto para o teste, agora vamos ver o HB20. Bom, Eduardo, e aqui no HB20, o que a gente pode dizer? A gente fez análise também com os 2 equipamentos, tudo dentro da normalidade, a gente fez análise dos mesmos parâmetros. Então a única coisa que a gente observou que o HB20, a linha Hyundai, ela tende a trabalhar com uma temperatura ali do arrefecimento um pouco menor. A gente fez no Argo, ela batia em torno de 100 graus, que aqui a gente tem uma temperatura média de 85 graus, mas tudo dentro da normalidade. Dá para fazer o teste de consumo aqui, não vamos ter nenhum problema então? Tudo tranquilo. Agora, pessoal, hora da gente ver o Sandero. Então, Eduardo, o que a gente pode dizer aqui do Renault Sandero? A gente fez a leitura também com os 2 scanners, só que a gente encontrou alguns números que destoam dos outros, alguns números um pouco diferentes. Que tipos de números que são esses? Então, até fiz uma colinha aqui, por exemplo. A gente tinha falado do Argo, que ele trabalhava com uma temperatura de arrefecimento em torno de 100 graus. Aqui e no HB20, 84, 85, dentro da normalidade. Mas o que chamou muito a atenção aqui é a posição da borboleta. Enquanto os outros 2 veículos apresentavam 2, 3 graus ali, porcentagem de abertura, aqui a gente tinha 18% de abertura. Então a gente tinha uma tomada de ar maior. Consequentemente, a pressão lá no coletor do sensor MAP também estava bem elevada. Por exemplo, nesse carro, estava apresentando uma pressão de 650 lá no MAP. E ali a gente estava em torno de 320, 317. Então foram os 2 dados que chamaram um pouco da atenção e também a rotação de motor, que nesse veículo ele estava um pouco acima comparado com os demais. Os outros em torno de 860, 850 e aqui estava próximo a 1000 RPM. Essa é a rotação de marcha lenta, né? Os 3 carros foram testados em marcha lenta, todos respeitando ali o momento em que era ativado o ventilador de arrefecimento para que o teste fosse efetivo, né? Detalhe, pessoal, antes de fazer esses testes, a gente deixou os carros desligados a noite inteira, que é um procedimento também importante para fazer uma medição correta? Sim. Para que não houvesse nenhuma interferência de bateria, nenhuma divergência dos testes, a gente respeitou esse tempo de desligamento e também depois o acionamento do ventilador de velocidade 1. Apenas foi feita a análise após esse desligamento para que ambos tivessem num parâmetro parecido. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é entrar em contato com a Renault para entender se esses números aqui estão ok, para a gente poder fazer o nosso teste de consumo sem comprometer a nossa medição. Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda a Renault responder para a gente, eu quero que o Eduardo faça algumas considerações sobre os números que você encontrou aqui.
Eduardo, esses números estão errados, não estão? Como é que funciona isso? Tá, não dá para a gente avaliar completo se está errado ou não. Com a análise do scanner, não há falhas no veículo. É claro que cada montadora segue um padrão um pouco diferente, então cada uma vai usar parâmetros e modificar eles conforme a necessidade de cada veículo. O que eu posso falar rapidamente desse veículo, por exemplo, aqui a gente tem uma direção eletrohidráulica, então a gente tem mais um motorzinho lá para trabalhar, então consequentemente eu tenho que elevar um pouco essa rotação no motor. Rotação no motor maior. A abertura do corpo de borboleta vai ser maior entrada de ar, o sensor MAP lá vai reconhecer uma pressão também maior. Então, não dá para a gente julgar se está certo ou se está errado, mas a gente só destacou em comparação aos outros veículos que a gente analisou. Mas, de modo geral, não podemos apontar que há uma falha ou que há um erro, nada disso. Então, da parte de erro de checagem, tirando esses números diferentes, esse motor teve alguma falha? Nenhuma. Nem uma falha de memória, nem uma falha ativa. Então o motor está ok, apenas esses números é que são diferentes. Sim, exatamente. Bom, pessoal, aqui a gente chega num ponto muito importante, que aí é por isso que a F Automotiva está aqui com a gente. Pelo que eu estou entendendo aqui, Eduardo, então não basta apenas ter o scanner, você tem que interpretar o que o scanner te dá e conhecer a realidade de cada produto para saber se aquele número está certo ou errado? Com certeza. A gente não pode pegar um número único, né? Isso não é feito em série. Então, cada montadora usa padrões diferentes, então cada montadora pode trabalhar com números, uma range de números diferentes. Então, não cabe só ter um scanner, a gente tem que ter o scanner e saber interpretar aqueles dados para tirar uma conclusão, para ter uma falha futura, não apenas uma coisa básica, né? O scanner está aí exatamente para nos ajudar nesses momentos. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é esperar a resposta oficial da Renault para saber se o Sandero não tem nenhum problema para o nosso teste de consumo e se todos os números que a gente vai aferir lá estão absolutamente corretos. Teste de consumo foi um dos pedidos mais frequentes no nosso vídeo de agenda aqui dos 3 carros. E óbvio, nós fizemos esse teste aí. Mas antes da gente falar do teste, vamos falar dos critérios do teste para vocês não se confundirem ou se perderem. Primeiro, testamos os carros com etanol. Muita gente pediu para testar com gasolina, mas não fizemos por causa do tempo que a gente ficou com o carro. No meio da pandemia, tivemos um tempo mais restrito e aí não deu tempo de fazer o teste com os 2 combustíveis. Portanto, optamos em fazer apenas com etanol. Segundo detalhe, os carros foram testados tanto em rodovia quanto em área urbana. E nesses testes não foi um de cada vez, os 3 carros andaram juntos simultaneamente, para a gente tentar minimizar aí o máximo possível a diferença de um para o outro, sempre com uma pessoa dirigindo e sempre com o ar-condicionado ligado. Mas aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação muito importante. Toda vez que vocês veem teste de consumo aí no nosso canal, na grande maioria das vezes, os carros lá são ou automáticos ou robotizados de dupla embreagem ou carros com câmbio continuamente variável. E aí, quem está controlando o câmbio é o próprio sistema do carro, né? Aqui, pessoal, nós temos carros com transmissões manuais. E eu estou destacando isso porque o estilo de condução de cada motorista pode interferir na questão do consumo. Então, uma marcha que foi passada com mais giro ou uma redução errada já vai mexer no consumo. E isso é muito difícil de você nivelar porque são 3 motoristas diferentes. Para a gente tentar minimizar isso, a gente fez uma alternância de motoristas nos carros para tentar diminuir o máximo possível esse tipo de erro. Então vamos falar primeiro do teste feito na rodovia. Olha só, rodamos 35 quilômetros durante 26 minutos com uma média horária de 78 quilômetros por hora. O que caracteriza que foi bem um teste de rodovia. E qual foi as médias que a gente obteve? Começando aqui pelo Fiat Argo, ele fez 13,1 km por litro, número muito bom.
O HB20 fez 12,6 km por litro e o Renault Sandero fez 12,9 km por litro. Pessoal, vocês estão vendo como os números estão próximos aqui um do outro? Porque a diferença é muito pequena. Ainda assim, o Argo ganhou com uma margenzinha bem pequenininha. Agora, quer ver só? Olhando pelo número do Inmetro, aqui no nosso teste deu o Argo em primeiro lugar, o Sandero em segundo e o HB20 em terceiro. Mas no Inmetro, ele diz que o Argo faz 10 km por litro, o HB20 faz 10,1 e o Sandero faz 9,6. O nosso número não bateu com o Inmetro. Por quê? Eu já expliquei o motivo das possíveis divergências e outra coisa, os nossos números foram maiores porque a gente fez essencialmente estrada. E no teste de estrada do Inmetro, eles consideram acelerações e desacelerações. De toda forma, a ordem do Inmetro fica diferente, porque o HB20 deveria ser o mais econômico, o Argo em segundo e o Sandero em terceiro. Mas, de novo, as diferenças foram muito pequenas entre os carros. E na cidade, pessoal, o nosso trajeto teve 11 quilômetros, nós tivemos um tempo de 26 minutos e a média horária foi de 26 km por hora aproximadamente. E os resultados que a gente teve, olha, o Fiat Argo conseguiu 10,4 km por litro, o HB20 conseguiu 10,9 km por litro e o Renault Sandero conseguiu 11,3, ele foi o campeão no nosso teste. Aqui a gente ficou um pouco mais próximo dos números do Inmetro, porque, segundo o Inmetro, o Sandero seria o mais econômico na cidade, com 9,5 km por litro. O HB20 seria o mais consumidor, com 9,1 km por litro, e o Argo seria o intermediário, com 9,3 km por litro. No nosso caso, foi Sandero, HB20 e Argo. Mas, pessoal, vocês estão vendo como os números decimais são muito próximos? Então, de novo, o estilo de condução de cada motorista pode interferir nisso. Mas a grande verdade aqui é que pelos nossos testes e pelos números do Inmetro, definitivamente, pelo menos com etanol, o consumo dos carros acaba não sendo altamente decisivo para você escolher um modelo ou outro. E o seguro desses carros, pessoal, como é que fica? Mais uma vez a gente contou aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que ajudou a gente a compor aqui o seguro dos 3 veículos. Sempre lembrando, né? O seguro é pago anualmente para você proteger o seu bem. E ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao veículo segurado. Ou seja, se o perfil do contratante muda, o preço do seguro também pode mudar. Só que dessa vez tem uma novidade aí que a Multiclass ajudou a gente a também fazer. Por quê? A gente sabe que esses carros, além do uso particular, também são bastante usados em transporte particular por aplicativo. E a gente também fez a cotação de seguro para eles, considerando essa modalidade onde eles são bastante utilizados. E o seguro para pessoa física, pessoal, como é que ficou? Olha, curiosamente, a melhor condição nos 3 carros foi exatamente na mesma seguradora. Às vezes não acontece isso, mas dessa vez aconteceu. Então, como é que ficou o preço? Fiat Argo ficou com seguro de R$ 2.000, HB20 com seguro de R$ 1.900 e o Renault Sandero com seguro de R$ 1.750. Ainda que o Argo tenha perdido, o HB20 na intermediária e o Sandero tenha ganhado, a diferença aqui é muito pequena. Estamos falando de quase R$ 100 de diferença de uma apólice para outra, então não é o seguro que vai fazer alguma diferença aqui. E a franquia? Aqui realmente parece que a seguradora combinou com todo mundo, porque a franquia de todos os carros ficou em R$ 1.700. E o seguro para que esses carros possam ser utilizados como transporte por aplicativo? Espero que todos vocês estejam sentados agora, que até mesmo a gente assustou quando viu os preços. Então vamos lá, pessoal. Começando aí pelo Renault Sandero. O seguro para ser utilizado como aplicativo vai de R$ 4.900 a R$ 11.300. Isso mesmo, variou de R$ 4.900 a
a 11.300. Quando a gente vai para o HB20, variou de 4.850 a 11.900. E no Fiat Argo, variou de R$ 3.900 a R$ 12.000. Então, como vocês estão vendo aqui, na hora que você vai usar como transporte por aplicativo, o preço muda e muda bastante. E o pior de tudo, essa variação de seguro acontece porque tem muita seguradora que não quer fazer o seguro. E para ele dizer que não faz, ele bota o preço lá em cima. Ainda assim, a gente consegue ver aqui que pelos melhores preços, que aí novamente, Sandero com 4.900, HB20 com 4.850 e o Argo com 3.900, a gente tem quase que o dobro do valor do seguro da pessoa física. A franquia também é mais alta. Então vamos de novo. Sandero variou de 2.600 a 5.200, o HB20 de 1.400 a 5.100 e o Argo de 1.500 a 5.000. Então aqui, pessoal, com esses números que variaram bastante, é aqui que vocês têm que ver a importância de você ter um corretor de seguros, para ele conseguir achar aquela seguradora que vai te dar a melhor apólice pelo melhor preço. E aí, o que acaba acontecendo aqui? Esses seguros são mais altos porque o carro que é utilizado por transporte por aplicativo, ele está aí muito mais exposto a risco. Afinal, o carro está rodando o dia inteiro e muitas das vezes está indo para regiões que não são as mais indicadas. Isso é risco. O que acaba acontecendo na prática é que muita gente, em vez de fazer o seguro para utilizar o carro como aplicativo, não faz, usa o seguro de pessoa física. E aí, pessoal, a própria Multiclass avisou a gente, tem dado muito problema. Porque quando o carro se envolve num acidente, por exemplo, numa via transportando um aplicativo, se a seguradora descobrir, e eles têm meios de descobrir, que aquele carro não estava sendo utilizado para fins particulares e sim para transporte por aplicativo, essa pessoa pode ficar sem o seguro e em vários casos tem ficado. Então, novamente, a gente recomenda que se você for um profissional que trabalha por transporte por aplicativo, procure, por exemplo, a Multiclass Corretora de Seguros, que vai te ajudar a encontrar a melhor solução para você não ficar desprotegido. Agora, pessoal, vamos levar os 3 carros aqui para o nosso teste de aceleração. Vamos ver qual deles que vai sair melhor. Como vocês viram aí nas nossas passagens, o resultado não foi assim tão claro como normalmente acontece em outros testes que a gente faz. E novamente aqui temos o mesmo problema do teste de consumo. Como os carros são manuais, uma coisa é você largar com um carro automático. Afinal de contas, é só estolar o carro, tirar o pé do freio, o câmbio faz o resto. Aqui não, pessoal. Carro com transmissão manual é muito mais difícil você largar com ele, porque você tem que ter aquela manha da largada com o carro com o câmbio manual, né? Tem que saber encher o motor, tem que saber trocar a marcha certo. E é justamente por isso que a gente não conseguiu ter resultados assim tão conclusivos. São 3 motoristas diferentes e cada um tem a sua tocada. Mesmo alternando o motorista, a gente viu que a coisa ficou um pouco complicada. De toda forma, o que é certeza absoluta é o seguinte:
Em todas as situações, o Hyundai HB20 foi o campeão e não há discussão nenhuma quanto a isso. Mesmo quando ele não tinha uma largada ideal, ele conseguia retomar e passar aí os seus concorrentes. Então, no que diz respeito a desempenho de aceleração, e aí eu vou reforçar, inclusive com o teste que a gente fez de retomada de velocidade, foi o HB20 que conseguiu ser melhor, tanto na aceleração quanto na retomada. Já Sandero e Argo, aí pessoal, eles estão muito próximos e aí depende bastante da tocada de cada motorista. Mas se vocês me perguntarem, eu vou dizer que praticamente existe um empate técnico em matéria de aceleração entre o Sandero e o Argo. Nessa parte do vídeo vamos responder algumas perguntas que os internautas fizeram lá no nosso vídeo de agenda. E vamos começar falando dos bancos traseiros rebatidos. O pessoal perguntou como funciona em cada carro. Pois bem, o processo mais simples de rebatimento dos bancos a gente encontra aqui no Hyundai HB20, porque é só você rebater o banco e pronto, você não precisa tirar encosto de cabeça e nem levantar o assento, fazer aquela dobra do assento para frente. Então o procedimento é bastante simples, porém é justamente aqui que a gente tem menos espaço, porque como não levanta o assento, o encosto ele fica um pouquinho mais alto. Aí você tem a facilidade do rebatimento, porém menos espaço. Quando a gente vem aqui para o Fiat Argo, aí sim, pessoal, aqui a gente tem o levantamento do assento e depois o rebatimento do encosto. A gente já consegue ver um espaço maior do que no HB20. Detalhe que aqui, para você fazer essa operação, você não precisa retirar os encostos de cabeça do banco traseiro. E aí, quando a gente fala de espaço mesmo, mais uma vez, o Renault Sandero é o que tem mais espaço de todos, porque ele permite que você levante o assento e faça o rebatimento. Só que aqui, pessoal, é o procedimento mais complicado, porque você precisa tirar cada um dos encostos de cabeça. Então, como a gente está vendo aqui, aí o cliente precisa fazer a opção entre a praticidade ou até mesmo o maior espaço. E cada um deles tem uma solução um pouquinho diferente. Também perguntaram para a gente qual desses carros que tem o melhor plano de financiamento. Pois bem, pessoal, financiamento nada tem a ver com os carros, e sim com a pessoa que está comprando os carros. Então, é a relação que essa pessoa tem com os bancos, e dependendo do perfil de cada pessoa, é uma situação de financiamento. O que acontece é que, eventualmente, uma marca faz uma promoção de financiamento para um determinado modelo, ou para uma renovação de estoque, alguma coisa assim. Mas essas promoções são temporárias e de acordo com o estoque de cada montadora. Portanto, não existe essa história de que marca A, B ou C tem melhor financiamento. É tudo uma questão sazonal ou ainda a questão da relação do cliente que está comprando com a rede bancária. Outra pergunta que fizeram pra gente, qual é o carro que tem o maior espaço para ombros no banco traseiro? Pois bem, pessoal, nesse caso é o Renault Sandero. Mesmo ele não tendo a melhor oferta para o espaço de pernas, espaço de ombros sim, é o Renault Sandero que leva vantagem sobre os outros dois. Mais uma pergunta que chegou pra gente, por que a Fiat coloca o contagiros do lado direito e o velocímetro do lado esquerdo? Porque quando a gente olha os outros dois carros, é invertido. Pessoal, meramente um critério da montadora. E eu vou dar um outro exemplo para vocês que tem tudo a ver. De que lado que está o bocal do tanque de combustível? Se a gente olhar aqui no carro da Fiat e no carro da Renault, o bocal do tanque de combustível está do lado direito. Quando a gente olha aqui no HB20, ele está do lado esquerdo, ou seja, é uma questão de critério. Outra pergunta muito interessante que chegou, como é o plano de manutenção obrigatória desses carros? Qual é o mais acessível de ser mantido? Então vamos começar aqui falando do Fiat Argo, lembrando pessoal que a gente pegou os preços das revisões declarado pelas fábricas até 60 mil quilômetros. E como é que funciona? O carro tem que passar pela revisão de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. Então, começando aqui pelo Fiat Argo, até 60 mil quilômetros, esse carro custa R$ 3.404 hoje, ou seja, no mês de março de 2021. Detalhe, esse aqui é o único carro dos três que tem uma revisão que passa de R$1.000. No caso, a quarta revisão tem um valor de R$ 1.088. E esse carro aqui tem garantia de 3 anos sem limite de quilometragem. O segundo carro aqui na nossa lista é o Renault Sandero. Pessoal, as 6 primeiras revisões desse carro ficam em R$
R$105. Como vocês podem ver, um pouquinho mais barato que o Fiat Argo. Mesmo critério de 1 em 1 ano ou de 10 em 10 mil quilômetros, e a garantia aqui é de 3 anos. Agora, o grande vencedor, não há dúvidas, é aqui o Hyundai HB20. Por quê? Até 60 mil quilômetros, ou a sexta revisão, o carro custa R$ 2.815. É o mais barato dos três. E um detalhe, este daqui é o único aqui no comparativo a oferecer 5 anos de garantia. Também fizeram a pergunta pra gente de qual desses 3 carros aqui que tem o melhor desempenho com 4 pessoas dentro do carro. Pessoal, estamos no meio da pandemia em fase vermelha. Não dá muito certo ficar colocando 4 pessoas em cada carro e fazer um teste de desempenho. O que a gente pode dizer, baseado no nosso teste de aceleração e retomada, principalmente em subida na estrada com ar-condicionado ligado, é que o carro que vai melhor é o Hyundai HB20, que foi melhor do que os outros 2 em ambos os testes. Outra pergunta que fizeram pra gente: qual dos 3 carros é o mais macio para encarar aí pisos esburacados e desnivelados? Pessoal, aqui não há sombra de dúvida nenhuma. O Fiat Argo é dos 3 o que tem a suspensão mais macia. A gente viu isso muito claramente no nosso teste de tachões e até mesmo no teste de lombada. Entretanto, quem tem a suspensão mais macia não é necessariamente o melhor carro para passar em lombadas e outros obstáculos. Nesse ponto, esses 2 carros aqui foram muito bem, o Renault Sandero e o Hyundai HB20. Mas o Hyundai HB20 conseguiu levar uma pequena vantagem no teste de lombada, raspando um pouco menos. O Sandero ficou bastante próximo. E aí, se vocês perguntarem desses daqui qual que é mais macio, efetivamente que o primeiro vai ser o Fiat Argo, em segundo lugar em maciez a gente tem o Hyundai HB20 e em terceiro lugar em maciez a gente tem aqui o Renault Sandero. E a questão da segurança também foi outro ponto muito perguntado pelos nossos internautas aí no nosso vídeo de agenda. Então, para a gente ser justo com os carros, a gente tem que usar parâmetros que nivelem eles pela mesma medição. Assim, somente em 2019 é que os 3 carros passaram pelo teste da Latin Cap. E aqui cabe uma outra observação. A Latin Cap, quando testa, pega a versão mais básica do carro com todos os equipamentos de série. Então, em 2019 ficou assim: Sandero recebeu 3 estrelas para adulto e 4 estrelas para criança. Lembrando que o Sandero, em todas as versões, sempre tem 4 airbags, 2 frontais e 2 laterais. O Fiat Argo ficou com 3 estrelas para adulto e 4 para criança, lembrando que o Fiat Argo só tem 2 airbags frontais. E o HB20 em 2019 ficou com 1 estrela para adulto e 3 estrelas para criança, também testado com 2 airbags. Como a gente está vendo aqui, se a gente considerar a avaliação de 2019, nas versões de entrada, a gente pode dizer que tanto o Sandero quanto o Fiat Argo são os modelos mais seguros por conta desses números de estrela. Em 2020, a história complica e complica bastante. Por quê? Os critérios de avaliação do Latin Cap ficaram bem mais rígidos. E outro detalhe, somente o Hyundai HB20 passou pelo teste do Latin Cap em 2020. E, novamente, o modelo de entrada equipado apenas com 2 airbags. E nesse teste, o Hyundai HB20 zerou as estrelas. Segundo a Latin Cap, o carro teve problemas de proteção da região do dorso no impacto lateral, que foi a mínima possível, e também naquela questão do efeito chicote, que é quando o carro recebe o impacto pela traseira e as pessoas que estão dentro do carro podem ter uma lesão aí na coluna cervical por causa do deslocamento da cabeça para trás. Só que olha só, pessoal, o carro que foi testado foi a versão de entrada com 2 airbags. Este carro que a gente tem aqui na nossa avaliação, que é o HB20 Sense Pack, e esse pack é justamente a inclusão de 2 airbags laterais mais programa de estabilidade eletrônico, que aqui nesse teste somente o HB20 tem o programa de estabilidade eletrônico. Ele não foi retestado depois desses equipamentos e nenhum dos outros 2 modelos foi retestado. Então fica difícil em 2020 da gente dizer qual que é o mais seguro, porque se a gente fosse olhar apenas pela questão de programa de estabilidade eletrônico, o único que tem que pode prevenir um acidente no caso de uma perda de controle do motorista é o HB20. Porque
porque nem o Argo nem o Sandero tem aí o programa de estabilidade eletrônico. Entretanto, se a gente pegar o histórico de estrelas, Argo e Sandero têm uma estrutura, pelo menos no que a gente entende que não tem havido modificação aí pela montadora Hyundai, eles têm uma estrutura mais resistente do que o do HB20. Então, dessa forma, fica muito difícil da gente dizer aqui para vocês qual é o veículo mais seguro, porque nós não temos dados para avaliar isso. Bom, pessoal, agora chega naquela parte que a gente tem que falar o preço dos carros. Vamos começar aqui com o Fiat Argo, que a versão de entrada, que é o Fiat Argo 1.0 Flex, tem o preço público sugerido em março de 2021 de R$ 58.861. Como a gente já explicou no vídeo lá no começo, esse carro tem apenas um kit opcional, que é o Kit Plus, que acrescenta R$ 1.108, que a gente tem coisas aí como os alto-falantes, a antena do teto, o limpador e o desembaçador do vidro traseiro. Este carro não tem rádio como opcional, tá, pessoal? O rádio é um acessório que você vai colocar na concessionária. Entretanto, eu vou citar aqui para vocês que o Fiat Argo Drive, que seria a próxima versão acima desse carro, já traz a central multimídia e o Connected Série, além de outros equipamentos. E aí o Fiat Argo Drive tem o preço sugerido de R$ 65.063. O HB20 na versão de entrada ao Sense tem um preço público sugerido de R$ 55.990. Detalhe, esse carro que está aqui não é o Sense da versão de entrada, esse aqui é o Sense PEC. E esse PEC é justamente a inclusão de 2 airbags laterais mais o programa de estabilidade eletrônico, que acrescenta apenas R$ 1.000 no preço do carro. Então o HB20 Sense PEC custa R$ 56.990. Compensa comprar o HB20 de entrada sem o PEC? Claro que não. Então é óbvio que se você for comprar, compre o Sense PEC, que já vem o programa de estabilidade eletrônico e os 4 airbags. Detalhe, pessoal, eu vou citar aqui o preço do HB20 Vision, porque aí seria a versão que traz, por exemplo, a central multimídia, além de outros equipamentos. E aí o preço público sugerido sobe para R$ 59.790. E aí a gente chega aqui no Sandero 1.0. Mas como a gente explicou lá no começo do vídeo, pessoal, a gente teve que usar a versão GT Line para fazer esse comparativo, porque até por conta do problema da pandemia nós não conseguimos o Sandero Zen, que seria o concorrente direto. E também lembrando que o Sandero Zen lá no passado não era a versão de entrada, a versão de entrada era o Sandero Life. Só que em 2021 o Sandero Zen passa a ser a versão de entrada. E aí o Sandero Zen, ele já tem algumas coisas que são série que os outros carros não oferecem. Por exemplo, central multimídia é de série no carro, com comandos de som no volante. O Sandero Zen também tem sensor de estacionamento traseiro, também tem regulagem de altura e do volante e do banco também regulagem de altura, ou seja, ele é um carro um pouco mais equipado do que esses outros, afinal ele não era a versão de entrada e passou a ser. O preço público sugerido do Sandero Zen hoje é R$ 64.690. Aí vocês já estão falando, pô, mas o Sandero é bem mais caro que os outros carros, só que tem um detalhe. Este preço aqui é um preço público sugerido que na prática não é praticado pelas concessionárias. E aí você consegue comprar o Sandero Zen com valores muito mais parecidos do que esses outros concorrentes. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos deixar aqui no comentário desse vídeo aqui links com os preços públicos praticados pelas concessionárias dos modelos, porque esses preços mudam e mudam com muita facilidade em função de estoque e de disponibilidade, para vocês terem aí uma ideia de como os preços aí nesse caso ficam mais próximos. E só lembrando, para a gente não esquecer, esta versão GT Line, o que ela acrescenta em relação à versão Zen? Vidros elétricos traseiros, o aerofólio lá atrás, os faróis em neblina, que são esses faróis auxiliares aqui na frente, a máscara negra das lanternas, roda em liga leve, detalhe azul da saída de ar, volante revestido em couro e os bancos com uma padronagem exclusiva aqui da versão GT Line. E aqui a gente vai concluindo o nosso vídeo. E sempre vem aquela pergunta: qual é o melhor dos 3 carros? E eu vou insistir naquela resposta que a gente costuma dar nos nossos comparativos. Depende do que o cliente está procurando. Afinal de contas, pessoal, ficou bem claro nesse comparativo que não dá para decretar nenhum vencedor absurdo assim em relação aos concorrentes. Então vamos recapitular carro a carro onde cada um foi melhor. Começando aqui pelo Sandero, a gente viu que esse carro é muito bem equipado.
vem com luz de rodagem diurna em LED, vem aí sempre com 4 airbags de série, também conta com ajuste de altura tanto do volante quanto do banco do motorista, sempre traz central multimídia, tem o maior porta-malas, inclusive o maior porta-malas quando você rebate o banco. E também em matéria de espaço nos porta-objetos, é o carro que tem maior espaço. E nesses itens é indiscutível a superioridade aqui do Sandero. E aqui no HB20, quais são as características que ele se destacou? Tivemos algumas, começando pelo fato dele ser o único carro aqui que vem com 5 anos de garantia. Outro fator importante, o custo de revisão dele foi o menor de todos. Também não podemos esquecer, ele é o único a possibilitar a oferta de programa de estabilidade eletrônico e isso para algumas pessoas faz muita diferença. Também temos aqui uma qualidade construtiva do interior muito boa e a disposição dos porta-objetos, ainda que não seja o que tem mais espaço, ele tem a forma organizacional bem interessante. E por fim, não podemos esquecer que ele foi muito bem no quesito desempenho, aceleração e retomada. E quando a gente vem aqui para o Fiat Argo, onde esse carro foi bem? Também teve bons momentos. Para começar, ele esteve aí entre os mais econômicos nos nossos testes de consumo. Ele também foi muito bem na questão do espaço interno, tanto no banco traseiro quanto no banco dianteiro. Aqui também a gente encontra uma direção com assistência elétrica muito boa. Foi o computador de bordo mais completo de todos. E a gente também tem que ver um outro detalhe. Esse carro tem a verdadeira quinta roda no step. Porque a roda que está lá é exatamente igual à de rodagem, inclusive com a marca do pneu e tudo. Ou seja, ele também tem as suas características interessantes. E a gente não pode esquecer um grande detalhe. A maior rede de concessionários dessas 3 marcas aqui, indiscutivelmente, é a da Fiat. Então, na hora de você dar um suporte para o carro da Fiat, você vai ter muito mais opções de concessionários pelo Brasil do que os outros 2. Concluindo então o nosso vídeo, pessoal, não dá para dizer qual é o carro que é melhor de todos. E a gente faz esses vídeos detalhados para que vocês formem a sua opinião em função da informação extremamente estruturada que a gente dá para que vocês escolham os melhores carros. As escolhas não são nossas. Nosso papel aqui é mostrar onde cada um vai melhor. É você que tem que escolher o próximo carro que você vai colocar na sua garagem. E aí, pessoal, gostou do comparativo? Por favor, deixa o seu like. Assim a gente sabe que você está gostando e, acima de tudo, aprovando o nosso trabalho. E se não se inscreveu, faça isso. Onde mais vocês vão encontrar comparativos tão detalhados como esse, se não aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.